A doutora Rosane Cavalcante irá ministrar a primeira palestra da tarde. Ela é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará e graduada em Gastronomia pela Unicesumar do Paraná. Tem especialização em Vigilância Sanitária de Alimentos, mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos e doutorado em Biotecnologia, com foco em Biotecnologia de Alimentos. Desde o doutorado, exerce atividades de docência, além de ter experiência com vendas, consultoria e pesquisa. Bem-vinda, Rosane, e uma boa palestra a todos. Olá, boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir, trocar experiências com vocês, dizer que ao final da minha explanação eu estou super aberta para que vocês tirem dúvidas e até façam colocações, porque eu acho importante essa troca, tá? Hoje é mesmo uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências. A gastronomia, ela veio depois da minha graduação, 10 anos depois da minha primeira graduação, que foi a Engenharia de Alimentos, porque eu vi no mercado uma oportunidade maior, no caso, tendo essa segunda graduação. E o que eu posso dizer para vocês, antes de eu começar sobre isso, é que isso me ajudou muito. Ampliou muito a minha visão de mercado e as possibilidades também. A gente vai, no decorrer da minha explanação, conversar um pouco, e aí vocês vão poder entender melhor, tá bom? Eu vou compartilhar agora com vocês os meus slides. A proposta para hoje é empreender de forma segura durante a pandemia. Bem, quando você escuta essa temática, ela é uma temática muito abrangente, correto? Então, você vai perceber o seguinte: empreender de forma segura é empreender, é criar um negócio e associar isso à segurança de alimentos, certo? E aí, durante a pandemia, porque é o momento atual em que nós estamos vivendo, que é a pandemia aí com o coronavírus do tipo Covid-19. Quando a gente pensa em começar um negócio, e eu acho que vocês estão aí preocupados e interessados nisso, né? A gente tem algumas coisas a pensar antes de meter as caras, como diz na minha terra, né? Você não pode simplesmente, eu vou fazer de qualquer jeito, não posso fazer de qualquer jeito, eu preciso ter um planejamento, não é verdade? Então, a primeira coisa que você tem que pensar aí é que tipo de empreendimento que você pode abrir, você aí como engenheiro de alimentos pode abrir. A gente sabe que o engenheiro de alimentos, ele tem aí um leque de possibilidades no mercado. Nós temos a possibilidade de trabalhar em indústria de alimentos, em serviços de alimentação, e aí serviços de alimentação nós temos muitos tipos, né, variados, restaurantes, creches, que tenham a parte de nesse período de pandemia, e está precisando de treinamento. Eu não sei nem para onde vai, eu nunca trabalhei com comida, eu não tenho formação em alimentos, mas eu estou com dinheiro, eu vou começar a investir nisso, e eu preciso de uma pessoa que me instrua. Essa pessoa pode ser você. Já pensou nisso? Então, os treinamentos online, eles são também uma boa oportunidade de você conseguir aí montar a sua empresa, e o melhor, né, com pouco investimento, com um investimento inicial baixo. Porque, pensa bem, você não precisa de uma infraestrutura, as pessoas não precisam ir à sua empresa. Então, depois que você definir o tipo de empreendimento que você quer abrir, para começar a empreender, aí sim a gente começa a pensar em todo o processo. Então, outra coisa é muito importante, gente, é estar atento às tendências do mercado. Então, veja bem, o que está acontecendo agora com essa pandemia é que o mercado de delivery de alimentos, ele cresceu muito. Vamos ver aqui a parte de indústrias. As indústrias, elas começaram, a gente vê aí nas notícias, né, por exemplo, a Ambev, que antes produzia a bebida alcoólica, passou também a produzir o álcool para ser usado aí na esterilização, na desinfecção de superfícies ou de mãos. Por quê? Porque foi uma necessidade do mercado e que a empresa estava atenta e reformulou o seu processo produtivo para atender a demanda. Então, o engenheiro de alimentos, dentro de um processo de produção,
principalmente aquele que está lá no chão de fábrica, ele precisa ter esse tipo de pensamento e de visão estratégica, certo? Então, a tendência do mercado agora é o quê? Delivery, online, takeaway, né? Cheguei, peguei, levei. É isso que as pessoas estão querendo. E às vezes a gente pensa assim, eu vou começar a empreender e essa ideia é o máximo. Nossa, essa ideia olha, de gênio. Eu sou um gênio. Mas o que você precisa pensar é se essa ideia que você teve dessa empresa vai atender e resolver o problema ou a dor do seu cliente. Porque se não atender, gente, a ideia pode até ser boa, mas não vai para frente, certo? Então, primeiro de tudo, quando eu penso, tenho uma ideia e analiso as tendências e vejo o que me motiva, o que faz poxa, essa empresa é legal, eu vou gostar de trabalhar nisso, vai ser bacana, vou ajudar os outros, aí sim você faz o que a gente chama de plano de negócios. O plano de negócios é um projeto em que você estrutura a sua empresa, e aí você consegue delimitar os pontos fortes e fracos, verificar como que você vai agir e você consegue ter um panorama geral da empresa. Então, uma das ferramentas que mais se usa hoje na administração é a ferramenta Canvas. Então, aqui eu puxei essa tabelinha. Essa tabelinha, ela é retirada da internet, do site do Me Poupe na Web. É um site de canal de finanças. Mas esse Canvas você encontra em vários esses cursos, inclusive no Sebrae, eles têm. Então, aqui é um panorama geral. O que a gente vê? Vocês estão vendo aqui, esse quadro em rosa aqui, ó, que está falando proposta de valor, é sem dúvida o mais importante e por onde você tem que começar. Como eu disse para você, que dor você tira do cliente? O que você entrega para esse cliente? O que você está oferecendo que vai resolver o problema dele? É isso que ele quer. Sempre, nunca esqueçam disso. Sempre o cliente, ele vai em busca de resolver o problema dele. Então, você tem que pensar na empresa assim. E quando a gente fala de empreender de forma segura, eu vou montar uma empresa e eu tenho que ter o cuidado de estar oferecendo um produto seguro, a nível de segurança alimentar, sem os perigos biológicos, físicos e químicos, e incluindo biológicos as partículas virais do coronavírus. Não é isso? É isso que as pessoas querem. Elas querem poder pedir um produto, comprar de ti um produto, ou te contratar teu serviço, e saber que não vai contrair esse vírus, né? Então, depois da proposta de valor, aqui nós temos um panorama geral, né? Aqui eu vou falar pontualmente algumas coisas, mas o que é importante, né? Estar atento às tendências do mercado e também estar bem informado. Eu puxei esse artigo da base do periódico CAPES, que mostra o seguinte, foi um estudo de uma revista que foi feito na Alemanha e foi publicado na Journal of Hospital Infection, que fala da persistência de cepas de coronavírus, porque não tem só o Covid-19, tem outras, nas superfícies inanimadas, ou seja, em mesas, bancadas, embalagens, que nos preocupa, né? E a inativação. E a partir dessas informações, a gente escuta muito, olha, uma coisa eu quero deixar clara, os alimentos, eles não são veículos de coronavírus. Porém, eu tenho as superfícies que fazem o transporte dele, ou seja, as embalagens. Então, se essa embalagem é de plástico, se essa embalagem é de papelão, isso tudo já tem estudos mostrando que eles permanecem por algumas horas aí nessa embalagem. Então, estar bem informado é importante para quê? A partir daí, que ações eu devo tomar? Então, isso cabe à reflexão. É a partir daí que vem a tomada de decisão para a sua empresa. Você, como dono do negócio, como empreendedor. E aí vem uma outra notícia que sai, a Anvisa publicando uma lista de produtos que podem substituir o álcool 70. Veja bem,
Isso aqui foi bem no auge em que a gente não encontrava álcool 70 no mercado. E aí veio, primeiramente, o Conselho Federal de Química, orientando o uso da água sanitária diluída, porque tem como princípio ativo o cloro, e a lista depois da Anvisa publicando uma lista de outros sanitizantes que poderiam ser usados e seriam eficazes no combate ao vírus. Por que eu estou falando isso? Porque você, como um empreendedor, como engenheiro de alimentos que precisa estar focado no mercado e precisa estar atualizado das notícias e de toda a conjuntura, todo o panorama do que está te cercando, isso é importante porque você vai levar para a empresa que você trabalha ou a empresa que você vai montar. A partir dessa conjuntura, eu não tenho mais álcool 70. O que eu vou fazer? Eu vou ver pelos órgãos, os órgãos competentes, regulamentadores, cabíveis, o que eu posso fazer diante de tudo isso. Não tem álcool 70, mas eu preciso que a empresa continue trabalhando, que os produtos continuem sendo ofertados para que a empresa não morra, né? Então, é isso. A partir dessa informação, eu tenho que tomar ações. Então, entendendo o mercado atual, como fidelizar o cliente? Veja, como eu disse para vocês, a gente tem que resolver o problema e entender a dor do cliente. Qual é o problema do cliente hoje? Ele não pode se deslocar até um local para fazer o consumo do alimento. No caso do supermercado, que ele vai ter acesso aos produtos que foram feitos pelas indústrias, ele vai ter que ter uma série de cuidados. Então, como que você vai fidelizar o cliente? Como que você vai mostrar preocupação com a qualidade? Quando você mostra que a sua empresa está preocupada com a qualidade e quer orientar o seu cliente, responde para mim, você acha que fideliza ou não fideliza? Fideliza, gente. Claro que fideliza. Quando você vê que uma empresa está preocupada com o consumidor final, claro que ela vai ter a empatia. A empatia. As pessoas vão ter empatia por essa empresa também. Então, ela pode também, aqui saiu sem o N, demonstrar que está bem informada. Então, por exemplo, você montou uma empresa de treinamento. A partir do momento que você mostra para esse cliente que você está bem informado, isso gera respaldo. Você sente que o cliente sente que você está bem informado, está respaldado, então aquela informação que você está passando é uma informação de confiança, certo? Outra coisa interessante, treinar os seus funcionários, se no caso a empresa tiver funcionários, né? Aí você pode estar pensando, eu vou montar uma empresa e vou começar só eu e Deus, né? Então, funcionários aí não vai ter, mas à medida que a empresa for crescendo, ou se for já uma empresa bem estruturada, ou uma empresa maior, aí é importante que você treine os seus funcionários. Estar alinhado aos seus fornecedores. Vou já falar um pouco mais sobre fornecedores e a gente vai detalhar mais. E importante estar sempre atento aos órgãos oficiais, gente. Se vocês não têm hábito de abrir site ou seguir nas redes sociais, Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, governo, principalmente o governo daqui, que é mais pontual, se você trabalha aqui, comecem a ter esse hábito, né? Além disso, fontes confiáveis, citei aqui, no caso, artigos científicos que são bases confiáveis, sites de órgãos de Conselho Federal, por exemplo, CREA, CRQ, CFQ. Então, tudo isso vocês têm que fazer uso para vocês estarem respaldados, certo? Aqui, dicas empreendedoras. Bem, gente, hoje em dia, é um mercado que vem crescendo demais, o mercado de marketing digital. E aí eu decidi colocar isso daqui, justamente porque, como a temática é empreender de forma segura, a parte do empreender é importante que como que vocês vão chegar nos seus clientes? Isso está lá naquele canvas
naquela ferramenta que eu mostrei inicialmente. Como que você vai chegar no seu cliente? Vai ser só boca a boca, falar para o vizinho que eu estou trabalhando com isso? Pode até ser, mas assim você não vai conseguir muita clientela. Então, hoje, o mercado digital, de marketing digital, ele vem crescendo de uma maneira, assim, exponencial. Então, eu tenho mídias sociais aí, várias, eu coloquei algumas aqui, coloquei o LinkedIn, que é uma rede social mais voltada para profissional. Se vocês não têm, aconselho que tenham. O Instagram é a rede social que mais cresce hoje aqui no Brasil. Facebook ainda tem muitos adeptos. Temos o WhatsApp com algumas ferramentas que vocês podem fazer uso de mídia para divulgação de materiais da empresa. Twitter também. Cada uma, ela tem uma forma de você abordar. Né? É por isso que é importante você conhecer as mídias e saber fazer uso delas. Eu coloquei aqui podcast, não sei se todos conhecem, mas podcast é uma mídia social que vem crescendo muito, é uma mídia de áudio, vou já falar um pouco mais dela, e eu coloquei até o TikTok, porque o TikTok, gente, as pessoas ainda não se alertaram para o TikTok num viés mais profissional. Tudo bem, o TikTok é para fazer vídeo de coisas engraçadas, mas você pode vincular a sua empresa a uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo passar alguma informação para o cliente, certo? É a história da ideia de valor. O que de valor você está transmitindo para o cliente? Porque às vezes você cria um perfil profissional, mas você não gera valor. Ou seja, pensa bem aqui comigo, ó. O que faz uma pessoa te seguir numa rede social? Por exemplo, o Instagram. Gosto de falar do Instagram porque o Instagram, como eu disse, é a rede que mais cresce. O que faz uma pessoa te seguir? Fora a questão dela gostar de você, ser seu amigo, mas o que faz uma pessoa que não te conhece te seguir? Pensa bem. O que faz ela te seguir é se o teu feed, o teu stories, ele passa alguma dica ou você está entregando conteúdo para ele. Se você não entrega conteúdo, não vai aparecer, não vai crescer na rede social, certo? Então, não tenham medo de entregar conteúdo. Tem gente que fica com medo, eu não vou passar o que eu sei, que eu aprendi, fiz um curso, paguei caro. Não vou. Não tenham medo de entregar conteúdo. Quanto mais você entrega, mais você recebe de volta. Podem ter certeza, já tem pesquisas que mostram isso. E aí, falando do podcast, eu queria dar uma dica. Aqui na lateral direita, vocês estão vendo o seguinte, vários locais de mídia onde vocês podem escutar o podcast, porque o podcast é só áudio. Então, aqui, inclusive, tem outras, principalmente o Spotify, que deve ser muito conhecido de vocês, o Deezer também, acredito que tenha, e aqui são outras muitas plataformas. Então, assim, pensa bem, você pode também criar um podcast da sua empresa para divulgar, só que entregando conteúdo, entendeu? Sempre pensem nisso, você tem que entregar conteúdo para você receber de volta pessoas que, a partir daí, podem ser clientes. É isso. Pensa que vai afunilando, né? Muita gente te segue, nem todas vão ser teus clientes. Depois, no funil, aí sim vai ficar a clientela. Então, 2 dicas de podcast para começar a dica de finanças, porque uma empresa que se preza, ela tem que ter controle financeiro e ter consciência financeira. Então, eu recomendo o podcast. E uma bem interessante, que é de gestão, essa Foodness Talks, ela é de gestão de empreendimentos voltados para gastronomia, mas eu quero dizer que vocês têm que abrir um pouco a visão e a mente de vocês, porque mesmo aqui sendo engenheiros de alimentos, são áreas afins, certo? E aí, lá tem muitas ideias, que a partir dessas ideias pode te dar um insight, e você conseguir, ter uma ideia boa aí para começar um negócio. Bem, depois que eu definir qual é o negócio que eu quero seguir, eu vou definir o segmento de clientes. Qual é o nicho de mercado que você tem, que você quer?
Bem, a partir disso é que você vai definir qual é o produto ou serviço que está correlacionado ao tipo de cliente, certo, gente? Você, como eu disse, tudo bem, você tem uma ideia boa, mas, às vezes, essa ideia boa não é uma ideia que vai gerar um produto para o nicho de mercado que você tem acesso, ou que você está querendo ter. Então, primeiro de tudo é definir o nicho de mercado que você quer atingir, porque assim você vai trabalhar com produto ou serviço específico para esse nicho, ok? E, como eu tinha dito para vocês, a proposta de valor é o diferencial do negócio. A proposta de valor é o que vai fazer o cliente te contratar seu serviço ou comprar o seu produto ao invés do produto ou serviço do concorrente. O que você tem de diferente? É só simpatia? É beleza? Não. O cliente, ele vai comprar por uma série de fatores, mas você tem que ter um diferencial. Então, é a forma como você vai tratar esse cliente, fidelizar esse cliente, é o relacionamento e o respeito que você tem com ele pós-venda, porque isso é uma das coisas, né? Acontece muito. Eu vendi, aí pronto, não tô nem aí, já consegui, o cliente já me pagou. Não, gente, o principal vem depois. Então, você tem que pensar qual vai ser a proposta de valor da sua empresa. Em relação aos recursos principais, aqui eu coloquei infraestrutura, porque nós, aqui conversando com vocês, eu não sei qual é o negócio que você está pensando aí, se é online ou se precisa de uma estrutura física. Mas o fato é que, ou um ou outro, você vai precisar de alguma estrutura. Então, que ferramentas ou recursos você vai precisar para o seu negócio? Internet, computadores, funcionários, uma estrutura física, um galpão, equipamentos, tudo isso vocês têm que colocar no plano de negócio de vocês, para colocar na ponta do lápis o que você vai precisar e quanto você vai gastar. As parcerias, olha só, parceria é uma coisa muito legal e importante. Você pode fazer parceria com marcas que você vá porventura usar, ou eu vou usar só esse tipo de produto aqui. Você pode fechar uma parceria para você conseguir um desconto na compra do insumo. Acontece muito isso. Fornecedores, né? A questão da parceria com os fornecedores. Você pode fechar parcerias também com profissionais da área de alimentos, e aqui eu cito os gastrônomos, eu cito os nutricionistas, os tecnólogos de alimentos. No caso dos gastrônomos, você pode fechar parceria se você quer desenvolver um produto e você quer usar alguma técnica que você não tem conhecimento. Você, no caso dos nutricionistas, eu quero criar uma empresa online de cardápios para a semana. O que está crescendo muito, as pessoas estão em casa, elas estão cozinhando. Às vezes, uma parte não tem tempo para cozinhar, mas querem se alimentar melhor. Eu vou fazer uma empresa, então, para montar cardápio para o pessoal. Vou fazer isso junto, então, parceria com um nutricionista. Vou fazer um cardápio balanceado. Legal? Tecnólogos de alimentos. Os tecnólogos aí, que a gente sabe que tem muita parte, eles estudam muito essa parte prática de produção, e pode te assessorar aí na tua empresa, se você não estiver dando conta sozinho, por exemplo. E o Sebrae, não poderia deixar de citar, porque o Sebrae hoje, ele é o maior apoiador que tem para empresas de todos os portes. Fornecedores, né? Como que eu sei que ele tem qualidade? Falando um pouco agora da parte de empreender de forma segura, uma das coisas que é aconselhável é que se faça vistoria, visitas aos fornecedores. Isso é o ideal. Ou você pode também fazer o seguinte, quando fechar a parceria, eu vou comprar só de você, mas eu exijo isso, isso e isso, porque a minha empresa trabalha assim, então eu preciso que meus fornecedores também trabalhem como a minha empresa. Então, você pode
produzir aí um instrumento do tipo um questionário para saber como é que essa empresa trabalha e analisar se esse fornecedor ele é compatível com o que você está querendo para a sua empresa. E se esse fornecedor for online? Se for online, o que eu aconselho é que você olhe nas redes sociais deles, principalmente comentários dos consumidores, para identificar a qualidade desse fornecedor. Recebimento correto e como está o entregador. Bem, aqui no caso é se você contratar, você definir o fornecedor e esse fornecedor ele vai fazer a entrega na sua empresa. Isso acontece muito em serviços de alimentação, né? Eu trabalho com uma empresa, um serviço de alimentação que trabalha com pizzas. Pizza todo mundo gosta, né? Então, eu tenho que comprar muito queijo, e aí meu fornecedor de queijo, ele vai fazer a entrega no local. Mas nesses tempos de pandemia, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que, óbvio, né, aqueles cuidados que a gente já sabe. Chegou o queijo, tenho que estar com o termômetro, averiguar a temperatura do queijo, se está compatível com o que é instruído na embalagem, olhar se o entregador está com uma boa aparência, boa higiene pessoal, olhar se o carro está refrigerado, se está limpo, livre de produtos de limpeza, de outras coisas que possam contaminar o queijo. Mas, além disso, no caso da pandemia, o interessante é que você tem um local para recebimento desse queijo, e aí, daqui a pouco eu vou falar das embalagens e a parte de higienização. Mas, primeiramente, ter um local para que esse queijo fique por um tempo para ser feita a higienização das embalagens. Beleza? Como deve ser o recebimento dessa matéria-prima? Já falei. E o fornecedor vai fazer essa entrega e ficar aonde? Por isso que eu estou falando. O interessante é que tem um local para que esse entregador, esse fornecedor, ele faça essa entrega dessa mercadoria, mas não precise entrar na empresa, adentrar a empresa no total. E a questão do uso de máscara, não poderia deixar de citar. A gente viu aí que o uso de máscara está sendo obrigatório, inclusive saiu um decreto da prefeitura dizendo que ao cidadão que vá até algum local que esteja oferecendo serviços essenciais, ele tem que estar fazendo uso da máscara. E como é essa máscara? E por que eu estou falando da máscara? Porque pense bem, se você tem uma empresa, você tem funcionários, e aí você, dono da empresa, é obrigado a oferecer os equipamentos de proteção individual, incluindo a máscara, e está sendo utilizado as máscaras, e a sua empresa é pequena, né? O ideal é a máscara de descartável, mas também está se orientando o uso de máscaras de tecido. Aí você tem que saber orientar para que você vai mandar fazer essas máscaras de tecido, orientar a costureira que vai fazer as máscaras para os teus funcionários. Olha, essa máscara ela tem que ser de tecido, então não necessariamente precisa ser algodão tricoline. Na regulamentação que foi liberada aí pelo Ministério da Saúde, eles instruíram que pode ser outros tecidos, TNT, tricoline, algodão, mas tem que ser pelo menos de dupla face. Eu tenho que fazer uma máscara que feche e toda essa área do nariz e boca e laterais. Que mais que você vai orientar? Tem que ser uma máscara bem reforçada, e eu tenho que fornecer pelo menos 2 pares para o meu funcionário por turno. Por quê? Porque nessa regulamentação foi orientado que eu tenho que trocar essa máscara a cada 2 horas, ou quando necessário, quando estiver muito úmida, certo? Bem, a questão da higiene da matéria-prima, hortifruti, eu tenho que fazer as 2 etapas de higienização, que é lavagem e sanitização, ou sanificação. A lavagem, água corrente para tirar a sujidade, seguida de solução desinfetante. Essa solução desinfetante é a base de hipoclorito de sódio, e aí posso usar o ideal, aliás, quando eu falo de empresas, seja indústria, vamos supor que é uma indústria de beneficiamento de
polpas congeladas. Aí o ideal é que eu faça a sanitização, use esse desinfetante, que é um hipoclorito que é inorgânico, ao contrário da água sanitária. A água sanitária é para uso doméstico, tá, gente? Quando a pessoa não tem como adquirir aquele desinfetante hipoclorito de sódio. E aí, em seguida, vem as embalagens, os alimentos embalados, como, por exemplo, garrafas, alimentos em conserva, que basta você lavar com sabão mesmo, em água corrente. Aí já elimina o vírus, já não tem problema. Então, no caso no caso de produtos secos, ou no caso das embalagens que eu não posso molhar, aí eu posso passar o pano com o álcool 70%, certo? E só falando a questão do álcool 70%, uma curiosidade, que eu não sei se todos sabem, por que tem que ser 70%? Pode ser que tenha pessoas que perguntem assim, mas o álcool 100%, o álcool puro não seria melhor, mais eficaz, porque é mais forte? Tem gente que associa isso, né? E eu já digo para vocês que não, por dois motivos. Um é porque o álcool 70, como ele tem 70% de álcool e 30% de água, essa diluição da água, ela facilita que entre esse álcool oxidante, né, pela célula. E o outro motivo é que ele volatiliza muito rápido se for puro, e quando eu diluo, não. Orientações básicas ao manipulador. Então, você como empreendedor, dono da sua empresa, você tem funcionário, claro, você tem que orientar esse funcionário sobre a higiene ambiental e a importância dela e a higiene pessoal dele. E aí, eu acho interessante porque, assim, a qualidade, gente, é um trabalho de formiguinha. É todos os dias. Quem aí que está me ouvindo, que já trabalha com qualidade, sabe disso. Você diz agora para um funcionário, você dá as costas, com meia hora ele está fazendo errado. Por isso que eu digo que é trabalho de formiguinha. É constante e é todo dia. E você tem que falar e tem que conscientizar o funcionário. Não adianta você impor que é daquele jeito e dizer, você tem que fazer assim porque eu estou dizendo. Não. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala de conscientização. Eu sempre digo, não existe qualidade sem conscientização. Não tem como. Então, quando eu falo de higiene ambiental e a importância da higiene pessoal, eu tenho que conscientizar esse funcionário do porquê que ele tem que fazer isso. Por que eu tenho que tirar minha aliança? Por que eu tenho que tirar meu brinco, meu batom? Não é só dizer que não pode, é dizer o porquê não pode, certo? E aí existe uma frase que eu gosto muito, que diz assim, o óbvio sempre precisa ser dito. O óbvio sempre precisa ser dito significa o quê? Mas eu já disse para ele como ele tem que fazer. Ele não quer fazer, eu já expliquei, já disse, ele já sabe como faz. Ele já sabe, mas o óbvio sempre precisa ser dito. Você tem que ir lá e dizer de novo, e de novo, e de novo, até ele se conscientizar. Boas práticas no delivery de alimentos. Vamos supor que você definiu que a sua empresa ela vai ser uma empresa de delivery. Eu vou montar aqui uma empresa de, sei lá, vou montar uma produção de geleias. Ok, vou fazer, né, uso da tecnologia de alimentos, conservação pelo uso do açúcar, vou fazer geleias e vou comercializar essas geleias. Aí eu vou começar a entregar. Eu vou trabalhar só com delivery ou take away. A pessoa faz a encomenda e pode buscar no local. Você tem que orientar, né? Se for delivery, se você tiver um funcionário, aí você tem que orientar esse funcionário ou esse entregador no momento da entrega, como ele deve estar, como ele deve se comportar perante ao cliente, como ele deve estar paramentado, por exemplo, ele deve estar com uma boa aparência pessoal, e deve estar com as unhas cortadas, limpas, tem que estar com a máscara, porque isso vai passar o quê? Segurança de que você está preocupado com o seu cliente. Isso tem a ver com o relacionamento da empresa com o cliente. Então, como mostrar ao seu cliente que o seu produto é seguro?
através desses pequenos gestos. Você pode se preocupar de que o entregador do delivery, ou o seu funcionário que faz a entrega, ele entregue de forma correta, esteja paramentado da forma correta, mantenha a distância, que é de 2 metros, instituída aí pelos órgãos responsáveis, e também através das mídias sociais, mostrar para ele que você está preocupado, que você está treinando os seus funcionários, mostrar o make-off do treinamento, entendeu? Então, assim, tudo isso é importante ter essa sacada para que o seu cliente veja que você está preocupado com a segurança dele. E aí, aqui, uma outra parceria pode ser essa questão aqui da entrega. Nós temos hoje vários sites, o site que mais, o aplicativo que cresce hoje de delivery, a gente sabe, é o iFood. Mas nós temos outros, nós temos o Uber Eats em segundo lugar, e aí nós temos o Bee, o Rappi, e até, dependendo do estado, o James. Aqui não tem. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês são as possibilidades que vocês têm para colocar um negócio para frente. Estrutura de custos é outra coisa bem importante. De quanto dinheiro você vai precisar para iniciar o seu negócio? Como que eu sei isso? Como que eu vou definir isso? Através daquele plano de negócios, usando o Canvas, você vai definir tudo que você vai precisar e todas as pessoas que vão estar trabalhando com você nesse negócio, se for o caso. E eu coloquei aqui outra coisa bem importante, que às vezes a pessoa assim, eu vou colocar a empresa porque eu estou precisando de dinheiro, e vai fazendo de qualquer jeito, e aí o dinheiro vai entrando e vai gastando, e não é assim. Reserva de emergência da empresa. Eu não sei se vocês sabem o que é reserva de emergência, mas eu vou explicar de uma maneira bem fácil e rápida. Vou primeiro falar de reserva de emergência de uma maneira mais abrangente, que nada mais é do que quando a gente fala de reserva de emergência para uma pessoa física, eu estou falando de calcular quanto eu preciso para sobreviver por mês, ou seja, quais os meus gastos fixos, meus custos fixos, quer dizer, para eu sobreviver por mês. Sei lá, R$2.000. Para pagar aluguel, água, internet, luz, comida, transporte, de R$2.000. Aí você multiplica isso por 6, que é equivalente a 6 meses, que dá R$12.000. Então, essa é a minha reserva de emergência. É um dinheiro que todo mundo deveria ter, uma reserva de emergência. E quando eu falo de empresa, a empresa também deve ter uma reserva de emergência, que é justamente esse quantitativo, só que para um ano, para 12 meses. Certo? Então, a reserva de emergência aqui, tudo bem, mas eu não tenho mal dinheiro para começar. Ok, mas é importante que você pense que uma hora você vai ter que fazer a reserva de emergência também da empresa, porque em caso de necessidade, você não mata a sua empresa, ela não fale, porque ela tem a reserva. Como agora. Por exemplo, muitas empresas, o Sebrae já colocou aí que mais de 600 mil empresas já fecharam em todo o Brasil. Por quê? Porque muitas empresas não são estruturadas. Tanto é que já tem dados que mostram que depois de 2 anos, muitas empresas que abriram, elas fecham. Por quê? Por falta de estruturação. E é isso que eu estou orientando aqui para vocês. Começar primeiro pelo plano de negócios. E que fontes de receita você vai ter, ou seja, como você vai ganhar dinheiro com o seu negócio. É claro que isso aí tem que ser bem pensado, porque não adianta só ter uma ideia boa, estruturar, ter o trabalho de fazer o plano de negócio e o dinheiro não vir, né? Então, você tem que pensar aí como que você vai ganhar dinheiro com o seu negócio. Bem, eu acho que era isso que eu tinha para vocês. Eu coloquei aqui meus contatos, meus canais, e espero que eu tenha sido clara e abro agora para perguntas. Já temos uma aqui, né? Do Daniel. Ele pergunta se após a quarentena é um bom momento para investir pesado na consultoria. Bem, no caso, você tem que fazer um estudo de mercado para ver o que as pessoas estão fazendo e o que elas estão querendo. É como eu falei, você tem que resolver o problema das pessoas com base na empresa que você está querendo montar.
A consultoria, hoje, aqui no estado do Amazonas, ela é mais forte no interior. Mas, agora que tem muitas empresas fechando e outras abrindo, você tem que fazer um levantamento, eu sugiro que você olhe junto ao Sebrae, para ver qual o tipo de empresa que está abrindo, para justamente estruturar no seu plano de negócios qual é a proposta de valor, no caso que você quer de consultoria, porque fala consultoria, para mim, Daniel, é muito abrangente. Consultoria, eu tenho aí várias opções de tipo de consultoria. Não sei se você está falando de consultoria na área de boas práticas, né, de qualidade, mas aqui no mercado, aqui mesmo em Manaus, na cidade de Manaus, ele ainda está em crescimento, ainda tem muito a crescer, mas eu acredito que investir pesado talvez seja muito ousado, mas eu não vou te desincentivar. Eu acho que, primeiramente, você tem que pesquisar e olhar junto ao Sebrae quais as possibilidades, com base nas empresas que estão abrindo e o perfil dessas empresas. Certo. Nós temos outra pergunta do Gabriel. Ele pergunta se seria bom fazer um curso de segurança alimentar para parte de qualidade. Joia, Gabriel, né? Gabriel, eu sou uma pessoa que eu acredito que sempre quando a gente se qualifica, sempre é bom. Incentivo muito que vocês façam, inclusive, já que foi tocado no assunto, o próprio Sebrae, se você tem CNPJ, você tem acesso a um curso completo de segurança alimentar, e na Anvisa, no site da Anvisa, tem um curso que é voltado para consumidores e público em geral, que você pode fazer também, que, claro, é mais simplinho, mas no final você tem um certificado. Temos uma da Cibele. Ela pergunta se um técnico em alimentos pode fazer parte de uma equipe de consultoria de alimentos. Pode, por que não? Se ele for competente, ele pode. Eu digo muito que tem mercado para todo mundo. E assim, gente, às vezes a gente fica inseguro de não começar um negócio achando que já tem outra pessoa que está trabalhando. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o sol estou com a qualificação, né, no nível máximo, né, já tenho doutorado, mas tem pessoas super competentes que só têm o ensino médio, ou tem a graduação, e daí? Eu quero dizer para vocês que vamos abrir nossa caixinha, e eu sei disso porque eu venho da universidade pública, eu venho, né, construindo todo o meu histórico aí dentro da universidade, mas tem muita gente boa no mercado e que não tem qualificação. E aí você pode pegar essas competências, juntar com as suas e com o seu conhecimento e unir isso daí para você conseguir, junto com essa pessoa, angariar aí o seu lugar ao sol. Temos uma pergunta do Gustavo. Você acredita que o uso de máscara vai se tornar quase obrigatório após a pandemia? Por algum tempo, sim. Existem pesquisas mostrando que até setembro o mercado ainda vai estar se organizando, as pessoas não vão voltar ao seu ritmo normal. Olha, mesmo que, por exemplo, você queira abrir aí um negócio em que seja um serviço de alimentação, um restaurante, a pessoa ir até o seu negócio para fazer consumo, né? Fazer essa experiência gastronômica. Mesmo assim, vai ser uma retomada lenta. Uma retomada bem progressiva e lenta, mas vai permanecer por um bom tempo ainda o uso das máscaras, sim, eu acredito. A Natália pergunta se nós devemos adequar os funcionários da empresa e os custos de EPI a pedido dos clientes que pedem pelo uso da máscara em funcionários não obrigatórios após a pandemia. Se o funcionário está trabalhando para você, mesmo que ele não seja carteira assinada, ele está vestindo a blusa da empresa. Então, ele vai ter que usar. Agora, esses custos aí com os EPIs, já é lei, a empresa tem que fornecer. Agora, o que acontece, no caso, se ele for reutilizável, por exemplo, como o caso das botas, das luvas,
Aí quem é responsável por guardar e manter e higienizar é o funcionário, mas o custo é do empreendedor. Acredito que ela tenha falado em relação a pessoas que antes não precisavam utilizar máscara e que hoje precisam, como entregadores. Vamos pensar aqui o seguinte, ó. O entregador, ele não é seu funcionário, ele está prestando um serviço através da empresa que você tem parceria, vamos supor, um iFood. Então, você não tem obrigatoriedade, mas pensa bem, qual a sua proposta de valor? Qual a diferença da sua empresa? Você se preocupa com o seu cliente final? Então, se você respondeu sim para alguma dessas questões, eu sugiro que você forneça a máscara para o entregador. A Sibeli pergunta novamente: que tipos de serviços as consultorias de alimentos podem oferecer depois da pandemia? Bem, eu citei no início da minha explanação que o mais forte é a consultoria na área de qualidade. Mas aí já faço uma retificação aí da Sibeli, porque não precisa ser só depois da pandemia. Vocês podem começar agora. Gente, vamos começar a ganhar dinheiro. Ah, mas eu já tenho um emprego, então vamos começar a ter uma renda fixa. O que você acha? Então, assim, ó, a consultoria principal é a qualidade. A consultoria com boas práticas abrange uma quantidade maior, porque pensa bem, eu quero montar uma consultoria para estruturar a empresa para aplicar o APPCC. Mas, para isso, eu preciso que a empresa já tenha boas práticas estruturadas, implementadas, e aí eu vou diminuir a quantidade de clientes, já que eu vou trabalhar com empresas. É melhor eu oferecer um serviço que abranja mais clientes, né? Ter um segmento de clientes maior. Então, a minha sugestão é, no caso, se for de qualidade, fazer algo mais abrangente, uma consultoria mais voltada para as boas práticas. Outra consultoria que vem crescendo, inclusive eu fui uma vez, eles estavam querendo um engenheiro de alimentos para desenvolver produtos pesqueiros. Eu ainda cheguei a visitar essa empresa, uma empresa que ficava ali no final da Torquato, já próximo da entrada da Max Teixeira, Transire. E aí eles queriam desenvolver produtos pesqueiros, porque um dos nichos da empresa, do dono da empresa, era esse, empresa de pescados. E aí tinha, inclusive, uma engenheira de alimentos já lá, mas como ela não tinha conhecimentos na área de gastronomia, ela estava com dificuldades de desenvolver, por exemplo, nuggets, bolinhas de peixe ou outros produtos já pré-prontos para venda. Então, esse mercado de pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D, é um mercado também crescente e que eu acho que ele pode dar dinheiro se você for bom. Aliás, se você for bom, você consegue dinheiro em todo ramo, né? Mas você tem que gostar. É isso que eu digo aí para vocês. Vocês têm que gostar, tem que ter brilho no olhar, motivação. Não adianta só abrir uma empresa porque dá dinheiro e porque você quer ganhar dinheiro. Você também tem que ter a motivação, o propósito. Temos uma pergunta do Neto. Quais são os principais motivos de contratação de consultoria na área de alimentos? Resolver problema. O que foi que eu disse para vocês no início da palestra? A pessoa só vai te contratar, Neto, se ela tiver um problema ou ela quiser resolver um problema. Por exemplo, ela está com um problema no processo produtivo dela. Por quê? Porque antes ela conseguia produzir 1.000 toneladas e agora ela está produzindo 800. Foi o que aconteceu? O que mudou? O que foi que fez ela estar perdendo 200 toneladas no processo dela? Quem vai resolver? Você, porque eu vou te contratar. Ou, eu agora quero mostrar para as pessoas que eu tenho qualidade. Eu quero mostrar para elas que a minha empresa é uma empresa que prioriza pelo cliente, pela qualidade do meu produto. Então, o que eu vou fazer? Começar contratando um engenheiro de alimentos, por exemplo, para ele melhorar todo o meu processo. Mas, no final das contas, quando a empresa ela te contrata, ela quer redução de custos. Já ouviram isso aí? É o que a gente mais vai escutar. Redução. Meu amigo, eu quero que você reduza custos do meu processo.
ou custo com embalagem, ou troca de insumo, mas que o consumidor final não perceba. Então, se você souber fazer isso daí, então eu sei, vou trocar, vou testar, fazer uma análise sensorial, ver se tem, fazer o teste de aceitação, o teste de escala do ideal, o teste que você achar melhor e para aquela situação e resolver o problema. É isso daí. A Mariane perguntou qual seria mais ou menos o tempo adequado de entrega dos alimentos por meio dos aplicativos, como o iFood, Uber Eats. Mariane, vamos lembrar a curva de crescimento microbiano e fatores de crescimento? Bem, a gente sabe que a temperatura é um dos fatores extrínsecos mais importantes que a gente tem que dar atenção. Vai variar muito com o tipo de alimento, gente. Vamos lá, são duas coisas. Perecibilidade do alimento, que tem a ver com vários parâmetros, mas incluindo atividade de água e nutrientes. E eu tenho a questão do transporte, que o ideal seria um transporte para minimizar essa variação de temperatura, em que eu tivesse, por exemplo, uma caixa térmica, o que muitas vezes não acontece. Então, respondendo bem objetivamente sua pergunta, eu não posso deixar esse alimento assim abaixo na escala de temperatura de risco, que é entre, vamos colocar aí 10 graus a 60 graus, por muito tempo. Por quê? Porque o crescimento microbiano ele é exponencial, cresce muito rápido. Então, se eu tenho ali uma célula, tem células microbianas que elas se desenvolvem e replicam em 15 minutos. Então, vamos colocar aí um valor de 30, uma taxa de 30 minutos como uma taxa razoável. 30 minutos de uma maneira geral, mas como eu disse para você, tem alimentos que são mais perecíveis que exigem um cuidado maior e essa entrega ela tem que ser mais rápida. Agora, se você está pensando e ainda estruturar uma empresa e ainda está pensando em quais são os produtos, sei lá, massa com um molho. Dependendo do molho, eu tenho um molho mais perecível. Por exemplo, um molho à base de queijos, ele vai ser mais perecível do que um molho que seja só o molho de tomate. Então, essa entrega da massa com molho de tomate, ela pode durar um pouquinho mais tempo, mas o de queijo, ele vai ser prioridade. Então, tudo isso, na hora de estruturar a empresa e de fazer o delivery, você tem que pensar. Espero que eu tenha respondido ou ajudado, mas assim, não existe uma tabela certinha para isso. É muito bom senso também e conhecimento com base nos fatores de crescimento microbiano, tá? A pergunta do Felipe: você acha que o engenheiro de alimentos pode ser responsável por executar um projeto de construção de um ambiente ou estrutura adequados para a desinfecção dos alimentos, tendo em vista a situação como emergencial? Bem, eu coloquei assim a cabecinha não, porque eu imaginei que ele estava querendo dizer de estruturar o projeto junto com o engenheiro civil. Se for junto com o engenheiro civil, sim. Eu acho até importante essa parceria, porque a gente tem entendimento, vou dar um exemplo bem simples que vocês vão entender. A gente sabe que se a gente fizer uma parede em que eu faço o canto dela abaulado, ou seja, circular, eu facilito a higienização dessa parte aqui, né? Quando é 90 graus, é difícil de eu higienizar esse cantinho aqui, fica armazenado sujeira. E fora as outras questões, né? Parede com 2 metros de cerâmica e o resto de tinta lavável, ou cerâmica até o teto. E então, quando você trabalha junto com o engenheiro civil, você pode sim fazer um projeto junto. Agora, você estruturar o projeto para subir as paredes e tudo sozinho, não. Você, como engenheiro de alimentos, sozinho, não. Mas a gente tem as noções, na época na graduação, de quais são as estruturas físicas ideais para estabelecimentos de alimentos. Muitas vezes não acontece, né, gente? Vamos jogar a real aqui, que a gente sabe que muitas vezes eu já tenho uma estrutura montada, aí vem o cidadão, eu quero montar um restaurante aqui, ou então vou fazer um galpão aqui para eu fazer beneficiamento de vegetais. Ou então, enfim, aí já está a estrutura pronta e você tem que se adequar e dar o seu jeito para o que você tem ali. Mas se você tiver essa sorte de começar do zero e levantar aí as paredes, aí tem que ser junto com o engenheiro da obra. É do Lucas, ele pergunta assim: tenho um empreendimento em mente, porém o mercado deve estar um pouco saturado.
Como devo proceder para ter sucesso no mercado, mesmo estando um pouco saturado? Lucas, é o seguinte, se você já está vendo que a sua ideia não vai ter mercado, não vai ter demanda, não vai ter cliente, você tem que pelo menos estruturar ela e reinventá-la. A primeira coisa que você tem que pensar, a primeira coisa, eu vou insistir nisso aqui que eu falei desde o começo. Você tem que resolver o problema do seu cliente. Se você tem a ideia, você quer colocar a empresa para frente, mas o que você está oferecendo, seja produto ou seja consultor ou serviço, não vai resolver, você sabe que o mercado está inchado e que as pessoas não vão comprar, você tem que ter uma reinvenção dessa ideia aí. Ou o diferencial, a proposta de valor da sua empresa seja muito boa. Se você, mesmo que, como eu disse para vocês, o mercado está inchado, tá, para algumas coisas. Mas os bons não sobram. Você já viu o bom profissional ficar desempregado? Pelo menos ficar desempregado muito tempo? Fica não. Fica não. Os bons não sobram, gente. Se você acha que o mercado está inchado, mas você acha a sua ideia muito boa, e você acha que essa ideia, se você tiver uma proposta de valor e um diferencial, as pessoas vão te contratar, vai em frente, mete a cara. Não tenham medo. Agora, vocês precisam confiar de que o produto é bom. Eu já vi aqui uma pergunta aqui de alguém, que eu li bem rápido e já vou responder. Qual ramo a seguir de um recém-formado? Gente, eu não gosto muito de dar esse tipo de conselho, porque tem que vir de dentro de vocês. Como eu disse, você tem que gostar do que você faz. Agora, você tem que descobrir o que é que você gosta. E como que descobre? Eu sempre achei isso e eu continuo da mesma forma pensando, desde a minha graduação até hoje, que é importante a gente ter experiência em tudo. Tive experiência em indústria, tive experiência em serviço de alimentação, tive experiência com consultoria, fui de centro acadêmico e me engajei em tudo que eu podia. E hoje a minha maior renda é ensinar. Então, no caso, eu passei por tudo isso e eu não tive pressa, eu preferi fazer a minha graduação e atrasar 6 meses e conseguir ter várias experiências para que eu conseguisse ter essa resposta que você está querendo agora. Eu não tenho como te dizer qual é o melhor ramo da engenharia de alimentos a seguir, porque não depende só do mercado, depende de você. E eu vou repetir, se você gosta do que você faz, se você tem amor e você tem principalmente motivação, você vai ganhar dinheiro em qualquer dos ramos, qualquer um. Basta que você goste do que você faz. Motivação e autoconfiança, tá, gente? Confiem no taco de vocês. Vocês estão se especializando. Então, confiem, desde que vocês estejam fazendo e procurando serem os melhores no mercado. Porque profissional tem muito, mas profissional bom, vamos combinar, né? Que não tá fácil, não. E só mensagem final aqui, para eu me despedir de vocês, queria agradecer vocês terem me escutado, vocês terem feito perguntas, muito obrigada, esse momento é o mais rico, na minha opinião, e já dizer para vocês, convidar vocês a me seguirem lá no Gastro Rosane, no Instagram, e também se inscreverem no meu canal do YouTube para mais dicas na área de alimentos de uma maneira geral. Então, fica aí o convite, aguardo vocês e a gente se cruza por aí depois que tudo se acalmar. Estou aqui para o que vocês precisarem.